Fala, galerinha, arrumando um tempinho para passar aqui e trocar aquela ideia de sempre, né? Hoje me proponho a falar sobre um tema também muito controverso. Vim aqui falar sobre a origem da vida. A brincadeira começa por volta lá de 1300, quando um grupo de teóricos começa a definir que a vida poderia ter surgido espontaneamente por um princípio chamado de geração espontânea. Eles afirmavam que a partir do material inerte em contato com essa tal poeira vital, por um princípio de geração espontânea, a vida poderia ser impulsionada. Obviamente que um grupo de teóricos, os teóricos da biogênese, não ficaram satisfeitos com tal afirmativa e definiram, olha, isso não existe, a vida surge a partir de outro organismo pré-existente por um mecanismo reprodutivo. Reparem que o discurso parece ser muito óbvio, E quando você não faz uma análise do período histórico quando isso se passa, realmente se torna um discurso muito vazio. Bem, os teóricos da biogênese, quando eles assumem essa postura e essa fala, eles estão posicionados por volta de 1300, quando a Igreja Católica sofre de uma crise interna incrível. Diria eu que seria uma crise filosófica, tá? Basicamente comandada pelas ideias de São Tomás de Aquino, que acaba resgatando a filosofia aristotélica. E aí nesse período histórico existe uma tentativa de aproximar fé e razão. E exatamente nessa tentativa de aproximar fé e razão, os pensadores começam a elaborar hipóteses no sentido de tentar inserir o pensamento religioso no desenvolvimento de uma metodologia científica. Obviamente que essa tentativa de aproximação entre fé e razão nunca foi boa nem para a igreja, muito menos para a própria ciência. Bem, eu acredito que o discurso mais válido seria esse. Analisando sobre esse viés, as coisas fazem muito sentido. Mas ainda assim existe uma lacuna no conhecimento, Se todo organismo surge a partir de outra pré-existente, em função de um evento reprodutivo, quem seria o primeiro? Quem foi o primeiro organismo a colonizar o planeta? Nesse sentido, um cientista chamado Opário, lá por volta de 1930 mais ou menos, imagino eu, acho que foi esse o período histórico, não estou muito certo a respeito dessa data, afirmou que a vida teria surgido por um processo de evolução química, onde os compostos presentes na atmosfera primitiva reagiram, definindo a formação de matéria orgânica. E a partir desse caos molecular que se estabeleceu a formação da vida. Obviamente eu não estou falando de um Tiranossauro Rex, Quando eu falo em surgimento da vida, estou falando de um organismo que tem um corpo constituído por uma única célula. Uma célula extremamente primitiva em termos de complexidade bioquímica. Bem, dois pesquisadores, Miller e Urey, elaboraram um experimento para simular essas tais condições da Terra primitiva e definir o que aconteceu. E eles obtiveram algum sucesso. Os livros didáticos em geral, eles falam sobre o que foi produzido, a ênfase está no que foi produzido, Eles falam que alguns aminoácidos foram produzidos, que bases nitrogenadas foram produzidas, quando na verdade o que efetivamente me importa não é o que foi produzido, o que efetivamente me importa é que algo foi produzido. Esse deveria ser o foco da maior parte dos livros didáticos. Se algo foi produzido, se a síntese orgânica realmente foi pré-biótica, basta dar ordem a esse caos molecular para a gente estruturar uma célula. Porque quando eu penso um edifício, para construir um edifício, o que eu preciso? Eu preciso de matéria para construir esse edifício. Para construir uma célula, eu preciso de matéria. Então, basicamente, para construir uma célula, eu só preciso dos elementos orgânicos que a estruturam. Bem, partindo do princípio que esses elementos orgânicos estão presentes no planeta, que se formaram nas condições da Terra primitiva, que a síntese é pré-biótica, eu preciso resolver 3 problemas para falar no surgimento de uma célula. O primeiro problema seria o da delimitação de um espaço, separando o meio interno do meio externo. O segundo seria ter uma molécula com capacidade informacional e que defina a atividade replicadora, propiciando as bases da hereditariedade. E eu precisava ter uma atividade metabólica basal para conseguir configurar um mínimo de atividade para essa célula. Bem, a delimitação de um espaço surge com os fosfolipídios, partindo do princípio que eles foram produzidos nas condições da Terra primitiva. Naturalmente,
ele se organiza em uma bicamada pelo fato de ser uma molécula anfipática, em função dele ser polar e apolar, em função do seu aspecto cilíndrico, naturalmente você formaria essa bicamada. Esse problema é facilmente resolvido. No que diz respeito a uma molécula informacional, muitos acreditam ter sido o DNA, o que é algo impossível no meu entender. O DNA não pode ter sido a primeira molécula, não pode ter sido essa molécula primordial. Por N motivos. Primeiro, para eu produzir um DNA, eu preciso de um molde. Então, se faz necessário uma molécula prévia para sua síntese. Além disso, é um processo que requer uma grande complexidade enzimática. Atualmente, você precisa de uma gerase para torcer ou distorcer a alfa-hélice, reduzindo sua tensão, uma helicase, proteínas SSB, enfim. Você tem uma grande complexidade bioquímica na replicação do DNA, não pode ter sido DNA. Uma outra informação, é necessário o RNA, os primers de RNA para a síntese do DNA, então seria um outro motivo pelo qual o DNA não poderia ter esse elemento. Para a síntese proteica a gente precisa do RNA e não do DNA. Existem vários argumentos que derrubam essa hipótese de que o DNA teria sido a minha primeira molécula. E existe uma hipótese que garante que o RNA foi essa molécula primordial. E o termo que a gente utiliza para caracterizar o RNA, nesse sentido, é de que ele seria autocatalítico, ou seja, ele se formaria espontaneamente. E em testes experimentais, os ribonucleotídeos, bloquinhos formadores de RNA, em contato com o zinco, viabilizaram a formação de uma molécula, né? Então, pelo fato do RNA ser autocatalítico, pelo fato dele se alongar espontaneamente, seria muito provável que a primeira molécula informacional fosse o RNA, uma molécula com atividade informativa, que pode apresentar variações, definindo as bases do mecanismo seletivo, e que interfere diretamente nos ciclos de replicação dessa célula primitiva. Um outro detalhe interessante, o fato dele ser autocatalítico permite que ele interfira diretamente na atividade das vias bioquímicas, caracterizando esse metabolismo basal, capaz de viabilizar uma produção de energia e manter essa célula intacta. Bem, acreditamos que esses ciclos de reações eram de baixíssima complexidade bioquímica, tá? Eram chamados, inclusive, de hiperciclos. Eu não gosto muito dessa designação. É uma designação de Reagan. Reagan ganhou o prêmio Nobel na década de 70. Eu imagino que o termo correto seria a hipótese dos ciclos, né? Pequenos ciclos, e não um hiperciclo. E à medida que você vai aumentando a complexidade bioquímica, você vai sobrepondo, na verdade, vários hiperciclos. E aí você acaba construindo um mapa metabólico que é semelhante ao nosso de hoje em dia. Se você olhar o nosso mapa metabólico, você tem a glicólise enquanto via central para obtenção de energia e vários ciclos de reações ocorrendo em áreas periféricas, todos eles se sobrepondo. Metabolismo de carboidratos, de lipídios, de ácidos nucleicos, todos eles se sobrepõem à medida que você caracteriza essa sobreposição de hiperciclos. A gente acredita que o metabolismo primordial era algo semelhante à glicólise, até porque a glicólise é uma via bioquímica altamente conservada, está presente em todos os seres vivos do planeta. Todos os seres vivos que utilizam glicose como matriz energética em algum momento dispõem da via glicolítica, que é algo incrível, né? Porque se você é um criacionista, você define que Papai do Céu acertou em milhares de eventos independentes, colocando a glicólise enquanto via primordial. Se você é um evolucionista, esse caráter surgiu em uma condição primitiva e pelo fato de ter alto valor adaptativo foi fixado no grupo populacional e está aí até hoje, né? Então a gente acredita que esse metabolismo basal deriva de uma via glicolítica numa forma anaeróbia, um tipo de fermentação, algo primordial. Galerinha, acho que é isso. Trocamos uma ideia muito rápida aqui no tempo que me deu. Um beijo!